chuva. Candidato, vamos ao sorteio do próximo tema. Tema agora, esporte, cultura e lazer. Muito bem. Quem responde, Coronel Sardano. Quem comenta é a professora Beth. Candidato, nos últimos anos, Santo André apostou muito na revitalização dos parques para oferecer espaços de cultura, esporte e lazer para os munícipes. Mas, na sua visão, o que pode ser feito a mais para potencializar a utilização desses espaços? Então, eu já tinha dado uma proposta na questão do transporte público, porque aos finais de semana você precisa usar os parques, tem que ter acesso. Então, a gratuidade dos ônibus aos domingos é fundamental para que as populações de baixa renda sejam atendidas. Também é importante Santo André voltar àquela sua vocação do esporte olímpico. Nós tivemos agora as Olimpíadas, a minha nora, por exemplo, é atleta de salto com vara, ela vai treinar em tudo quanto é lugar, menos em Santo André. Santo André focou muito em campo de várzea, não tenho nada contra o futebol de várzea, o futebol de comunidade, mas aqueles esportistas que têm potencial olímpico, têm que buscar apoio em tudo quanto é lugar, e não tem em Santo André. E nós somos a terra do vôlei, nós somos a terra do basquete. É fundamental a gente voltar a se preocupar com isso, investir nisso, na cultura. Ao invés de trazer gente de fora, grandes shows, grandes aparatos, pirotecnia, tecnologia, quantos produtores culturais, quantos artistas nós temos aqui na nossa cidade que poderiam ser valorizados, precisam ser valorizados. Tem muitos artistas que estão aí trabalhando a duras penas, não conseguem sobreviver com a produção cultural porque são atropelados por artistas mais renomados e tal. Eu acho que é importante, você tem um teatro, por exemplo, ele tem que ter uma grade, tem que ter um espaço para algumas grandes produções, mas fundamentalmente porque tudo isso parte do imposto das pessoas, dos mais pobres. Tem que ter um grande espaço para a participação da política, da cultura local. Candidato, 1 minuto e 30 segundos, candidata. Nós sabemos que cultura, esporte e lazer também é algo que traz vida para a cidade. Traz vida em todos os sentidos. A cultura tem um papel fundamental no desenvolvimento da cidade, na sua produção cultural, no oferecimento de atividades, mas que, acima de tudo, inclusive ontem estive com um grupo com pessoas da classe artística, fazendo muita queixa em relação ao abandono à política de cultura da cidade de Santo André. A Casa da Palavra está lá, fechada, um espaço tão importante de diálogo, de debate, de reflexão. É muito importante que a gente possa favorecer os nossos artistas da cidade, a classe artística da nossa cidade, mas também descentralizar a cultura. Não só aquela cultura oferecida para um grupo num determinado local da cidade. Cultura tem que ir para todos os lugares. Nós temos que democratizar o acesso, nós temos que democratizar a cultura. Cultura faz com que a gente reflita, pense, se torne mais criativo. Portanto, no nosso governo, nós vamos investir muito na nossa classe artística da cidade. Nós formamos muitos artistas aqui. Escola Livre de Teatro, Escola Livre de Dança, Escola Livre de Música, de Cinema. Foram espaços criados, inclusive, pelo nosso prefeito Celso Daniel, que nós vamos fortalecer. 4 segundos, 3 segundos, 2, 1. 1 minuto para a réplica, Coronel Sardano. É isso, são muitos exemplos. Eu pude acompanhar, tem um trabalho na Vila Alzira, por exemplo, das janelas que falam. Um trabalho tão bonito, um trabalho que tem uma referência, inclusive, na Europa. Já foi objeto de matéria na França. E aqui, a pessoa tem que sair com o pires na mão, pedindo, quase que ajoelhando para conseguir algum apoio. Ao passo que a gente vê algumas grandes produções, alguns grandes artistas tendo espaço. É fundamental a valorização do... O tempo está meio esquisito aí, não está, não? Ele está contando o contrário. Eu estou falando no tempo dela? Tá. Ele está contando o contrário. Eu quero agradecer a Beth Sirac por me ceder aí o tempo. E exatamente isso. Essa descentralização, muito importante. Nós temos muitos nordestinos. Então, levar a cultura, ouvir esse pessoal, a cultura do nordestino, nas regiões onde eles estão mais, vamos dizer assim, concentrados, ali na região da Vila Luzita. Vila Luzita é uma referência, né? Já existe outra Santo André da Vila Luzita para trás. E quanto à cultura, a cultura gastronômica, os festivais gastronômicos com o pessoal da cidade, sem prejudicar
os comerciantes, porque às vezes você faz grandes festivais gastronômicos e o comerciante que está lá estabelecido, pagando imposto, ele se lasca todo porque naquele dia ele fecha. Então tem um monte de coisa que você puxa daqui, estica dali, sobra lá. Tem um monte de coisa para ser observado, mas principalmente ouvindo as pessoas e não ouvindo determinados grupos, determinados produtores, representantes desse ou daquele setor. Principalmente o povo que faz, as pessoas que realmente criam cultura. Tempo esgotado, 1 minuto para a tréplica, candidata. Sem dúvida nenhuma, nós vamos precisar muito do nosso governo federal, do governo Lula, que tem apresentado projetos importantes em todas as áreas. E aqui na cultura, no esporte, fundamental nós trazemos para a cidade de Santo André esse aporte técnico, esse aporte financeiro para, de fato, implementarmos uma política de cultura, uma política de esporte que represente a nossa cidade. Nós já tivemos tantos atletas aqui, renomados, e que agora a gente vê ao descaso. Inclusive, atletas daqui de Santo André vão treinar em São Caetano, porque aqui o Della Antônia ficou abandonado, Santa Terezinha falou que ia fazer reforma, não fez. É assim que a gente encontra a cidade, mas conosco não. Conosco tem compromisso, tem seriedade e tem um governo federal disposto a nos ajudar, a enviar recursos para a nossa cidade, para favorecer os nossos artistas, mas especialmente a nossa população.